Muito bom ter vocês aqui nesta noite para o culto a Deus. Hoje pela manhã nós tivemos um encontro lá no templo sede. E eu estou louvando a Deus porque muitas pessoas estão acordando cedo para estar às 9 horas em nosso culto clássico, lá no nosso templo antigo. E tem sido uma oportunidade muito interessante para a gente refletir sobre a palavra de Deus e adorar a Deus. Então, se você quiser participar com a gente, domingo que vem, às 9 horas, estaremos juntos lá no templo sede da nossa igreja. Estou muito agradecido a Deus pela presença de cada um de vocês aqui, como o Caian já disse também, o pessoal que acompanha esse culto através da internet, em casa, em outros lugares, e a gente sempre ora para que esse culto seja um instrumento de bênção para a vida de muitas pessoas. Eu espero que quando você sair daqui hoje à noite, de alguma maneira você possa dizer assim: Deus me abençoou no culto desta noite, amém? Entre os visitantes que nós temos aqui, temos a presença do nosso missionário no Uruguai, pastor Daniel e a irmã Clélia. Onde é que eles estão aqui nesse auditório? Isso, olha aquele casal, você pode olhar ali, o pastor Daniel e a irmã Clélia, mais de 20 anos trabalhando com missões mundiais no Uruguai, e a gente está feliz com a presença deles aqui. Ele é o pai do André, que é o meu genro, e eles estão passando esses dias conosco, e a gente está muito agradecido ao nosso Deus. Queridos, nós vamos ler a palavra de Deus sem demora, no livro de Josué, capítulo 1, um texto que eu imagino que você conheça bem, Josué capítulo 1. Eu vou fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 9. Josué, lá no Velho Testamento, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9. Mesmo assentados aí como vocês estão, eu faço a leitura. E a edição da Bíblia que tenho aqui nas minhas mãos é a NVI, a nova versão internacional, que eu imagino alguns de vocês tenham também, mas se a sua tradução, a sua versão é diferente, é claro que não há problemas, porque a gente sabe que a palavra de Deus é a mesma. Tudo bem? Encontraram aí o texto? Josué capítulo 1. A narrativa que nós temos na Bíblia é a seguinte: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. No versículo 7 a gente lê assim: somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu quem lhe ordenei? Seja forte e corajoso e não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, está com você por onde você andar.
Eu quero falar nesta noite sobre condições para a conquista. Josué capítulo 1, versos 1 a 9, e eu quero em especial pedir a sua atenção para aquilo que está escrito no versículo 6. Palavra do Senhor: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi. Fala para alguém aí perto, se você quiser. Seja forte e corajoso. Ou corajosa? Forte e corajoso. Queridos, conforme nós conhecemos pela descrição das Escrituras, por 40 anos, o povo de Israel enfrentou todo tipo de dificuldade, atravessando o deserto, na expectativa da chegada desse momento, cujo registro nós temos no texto de Josué, capítulo 1. A grande motivação que fazia aquele povo caminhar e enfrentar as dificuldades que são típicas, são características de um deserto, era a promessa de Deus a respeito de uma nova terra. E a Bíblia apresenta em alguns lugares do Velho Testamento uma descrição sintética do que representava aquela terra. Quando a gente lê, especialmente no capítulo 6, versos 10, 12 de Deuteronômio, ali nós temos uma visão daquilo que enchia os olhos, que mexia com o coração do povo de Israel e dava àquela gente a coragem necessária para atravessar o deserto. Vejam só, vocês encontrarão cidades grandes e boas que vocês não construíram. Vocês encontrarão casas cheias das melhores coisas que vocês não produziram. Vocês vão encontrar cisternas que vocês não cavaram, vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. E todo esse cenário de bênção que esperava pela nação de Israel, pelo povo de Deus em Canaã, a maneira como isso se expressa é uma terra que emana leite e mel. Para aquele tipo de sociedade, naquela região do mundo, a gente sabe o quanto esses dois elementos são importantes para a alimentação. Então, depois desse período, ou daquele período de 40 anos, atravessando o deserto com todas as dificuldades, a gente percebe agora que eles estão nos portões da terra prometida. Agora chegou a hora da conquista. Chegou a hora de colocar os pés na terra que Deus havia prometido para eles. Eles iriam começar uma nova fase, iriam começar um novo momento. E aí Deus, então, aparece para Josué e diz para ele assim: você vai liderar o povo nesta conquista. Você vai liderar essa gente na conquista de cada pedaço desse chão. Essa é uma tarefa que eu estou dando, que eu estou concedendo a você. Até ali, como a gente sabe, por aquilo que está escrito na Bíblia, o Josué não tinha essa responsabilidade grande sobre seus ombros, porque ele era então um auxiliar de Moisés. Moisés era o líder, foi quem dirigiu durante aquelas 4 décadas o povo na sua caminhada, mas agora o Moisés não está mais aqui. E Deus fala para Josué: agora é a sua vez. Querido, sempre que eu leio esse texto, eu fico pensando, tentando imaginar o coração de Josué naquele momento. Porque Josué, ele conhecia aquele povo. Ele saiu com aquela gente da escravidão lá no Egito, ele andou com aquela gente, ele testemunhou todas as dificuldades que o líder Moisés havia enfrentado, momentos tremendamente embaraçosos, difíceis. Então, ele não era um novato, ele não era um estreante, ele tinha ideia do que esperava por ele agora, sendo o líder daquela nação,
sendo o líder daquele povo. Então eu posso imaginar, embora aqui não haja uma descrição pormenorizada disso, mas eu posso imaginar que ele está, na verdade, apavorado, ele está tremendo nas bases, porque há um desafio gigantesco colocado diante dele. Lembrando que aquele território que haveria de ser possuído não estava desabitado. Ali habitavam povos, nações, e algumas delas tinham soldados muito guerreiros, e é claro que Josué sabia disso. Agora, você veja só como é que o nosso Deus faz. Conhecendo tudo isso, como Deus sabe de todas as coisas, e Deus efetivamente sabe de todas as coisas, Ele conhece você, Ele sabe da sua história, da sua trajetória, Ele sabe os desafios que você tem hoje, Ele conhece o seu futuro. Então, sabendo de todas as coisas, o que Deus faz? Deus vem a Josué e dá para ele uma tremenda palavra de encorajamento, porque Josué precisava muito disso. Olha só o que Deus fala para ele: todo lugar onde você colocar os seus pés, eu darei. Ninguém lhe resistirá. Assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Eu nunca deixarei você, nem o abandonarei. E ele diz, eu estarei com você onde você for. Agora, com base em todas estas palavras animadoras, confortadoras, Deus vai dizer para ele 3 vezes, seja forte e corajoso, porque Deus está com você. É isso que a gente percebe nesse momento tão especial na vida de Josué e daquele povo. E é interessante que quando a gente observa todo o livro de Josué, vai até o último capítulo, de número 24, a gente percebe que nenhuma das palavras que Deus pronunciou, que Deus falou aqui nesse texto, caiu por terra. Todas elas se cumpriram. E se a gente pudesse fazer uma síntese do que aconteceu nessa grande conquista, a gente poderia enumerar: Josué venceu 30 reinos. O povo de Israel conquistou mais de 200 cidades. Eles conquistaram espaço que pertenciam a povos formados por gigantes, homens, soldados enormes. E a gente percebe também nessa leitura os milagres de Deus que se multiplicaram nessa tarefa, nessa conquista da terra prometida. Quando nós olhamos lá para o verso 23 do capítulo 11, a gente tem então uma síntese do que aconteceu. Lá está escrito assim: e ele conquistou toda a terra. É claro que se você está acostumado a ler o livro de Josué, você sabe que há 2 momentos na conquista da terra. Aquilo que nós chamaríamos da etapa número 1, a gente tem Josué liderando. E as nações, as tribos estavam reunidas. Era um exército apenas liderado por Josué. Então, uma parte grande da terra foi conquistada através da liderança desse homem chamado Josué. Mas a segunda etapa é aquela em que o povo, as tribos, depois que cada uma recebeu a sua porção, essa porção que foi entregue a cada uma das tribos, ela não estava completamente vazia. Havia muitos territórios que ainda precisavam ser conquistados. E na leitura do livro de Josué, a gente percebe então que as tribos, aqueles agrupamentos dentro da nação, precisou ainda ter batalhas, ter lutas para conquistar todo o espaço, toda a terra que Deus havia prometido para eles. Agora, queridos, essa história de sucesso, porque é uma tremenda história de sucesso que a gente tem aqui, da vida deste homem, da vida de Josué como líder daquele povo, ela tem, essa história, muitas lições para ensinar para a gente. E eu vim aqui hoje à noite para dizer para você
que a lição principal é que Deus nos dá a vitória. É que Deus nos faz conquistadores, vencedores, mas Deus estabelece algumas condições para que isso aconteça. Por isso que eu estou falando sobre condições para a conquista. Há algumas condições estabelecidas aqui nesse texto, e eu quero perguntar a você que está aqui, você que está acompanhando também esse culto pela internet, qual é o desafio que está diante de você hoje? Ou quais são os desafios? Qual é a terra que precisa ser conquistada? Pode ser que você esteja diante de um desafio que é tão grande, que você se sinta mais ou menos como Josué naquela ocasião. Seu coração fica apertado, a sua respiração fica ofegante, quando você pensa naquele desafio. Quando você pensa naquela batalha que você precisa empreender para você conquistar alguma coisa que faz parte dos seus sonhos, alguma coisa que você entende que Deus já tem prometido para você. Quais são os seus desafios? A palavra de Deus para você nesta noite é essa: seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa. Mas preste atenção nas condições. Primeiramente, se nós queremos vencer, nós precisamos estar dentro do plano de Deus. Vou repetir. Precisamos estar dentro do plano de Deus. Quando a gente olha para o versículo 2 desse texto, a gente percebe claramente a direção que é dada aqui no versículo de número 2. Agora você e todo este povo preparem-se para atravessar o Jordão e entrar na terra que eu estou dando aos israelitas. Observe que o Josué está aqui dentro de um plano de Deus. E o verso 6, que eu dei ênfase ainda há pouco: você conduzirá este povo para herdar a terra que eu prometi aos seus antepassados. Queridos, quando Deus pronuncia essas palavras, Ele está se referindo a um plano muito antigo. Bastante antigo. 4 séculos, 400 anos antes, este plano foi estabelecido por Deus. Quando Josué não existia aquele povo ainda, não era uma nação, era apenas uma pequena família, Deus já fez um plano para esse momento que Josué e a nação está vivendo. Quero mencionar para vocês, Gênesis capítulo 15, verso 13, o Senhor disse para Abraão: os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá. Lá, eles serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Agora, presta atenção nisso aqui, verso 16. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá. Gente, é o que está acontecendo agora aqui nesse texto. Na 4ª geração, 400 anos depois. Então você percebe que o que está acontecendo agora, nesta parte aqui da Bíblia, o que está acontecendo com Josué e com aquele povo, era parte de um plano elaborado por Deus há muito tempo. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? O Josué, ele não estava ali por acaso. Ele não havia caído de paraquedas naquela situação. Não estava naquela posição porque não tinha outra coisa para fazer, ou porque ele queria mesmo se projetar como líder de alguém, de uma nação. Ele não estava por autodeterminação. Não, sabe, eu vou fazer isso, eu quero fazer isso. Não, senhores. Ele estava ali pelo plano de Deus. Ele estava dentro do plano de Deus. E aí quero dizer uma coisa para você. Muitas vezes nós fracassamos nas nossas iniciativas. Nós fracassamos nos nossos planos, projetos, decisões. Sabe por quê?
simplesmente porque aquilo não é plano de Deus para nós. Nós não estamos no caminho, na estrada que Deus quer. O Josué, de maneira diferente, ele estava no lugar que Deus queria, na hora que Deus queria, para fazer o que Deus queria. Por isso é que Deus garantiu a ele a vitória tão grande, tão extraordinária. Então, eu e você precisamos tomar cuidado com as nossas iniciativas, porque se o plano é meu, é apenas da minha cabeça, Deus não tem nenhum compromisso com isso, nenhum compromisso. Mas quando eu estou dentro do plano de Deus para a minha vida, eu sei o que é que Deus quer da minha vida. Aí nós podemos, à semelhança de Josué, e como diz o texto, ser bem-sucedidos. A pergunta que você deve fazer é: qual é o plano de Deus para a minha vida? O que Deus realmente quer de mim? Claro, você há de convir que nenhum de nós está aqui por acaso. Nós estamos aqui, nós estamos com vida, porque Deus quer isso, porque Deus planejou isso. Então não faz muito sentido a gente ficar longe de conhecer e de se enquadrar no plano ou nos planos do nosso Deus. Josué, como disse, ele estava dentro de um plano, o plano de Deus. E se nós queremos conquistar e vencer, é preciso que seja assim. Em segundo lugar, para vencer nós precisamos andar na presença de Deus. Andar na presença de Deus. Lá no versículo de número 5, a palavra que o Senhor disse para o Josué foi essa: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Da maneira como eu estive, olha a presença, eu estive com Moisés, eu estarei com vocês, não deixarei vocês e nem abandonarei vocês. No versículo 9, esta palavra é repetida, novamente ela aparece aqui: não se apavore, não desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você. Veja bem, o sentido é bem interessante a gente observar isso, porque o texto simplesmente não comunica assim. O sentido de estará presente fala sobre algo continuado, algo que permanece, não é eventual, mas é algo que continua. Deus está dizendo: eu permanecerei com você, eu estarei com você. Amados, eu acho que é possível, é muito possível que naquele momento, ou naqueles dias, o Josué tivesse se sentido bastante solitário, porque o líder a quem ele amava, com quem ele aprendeu tanta coisa, com quem ele andou por mais de 40 anos, não estava mais ali. De certa forma, ele poderia estar se sentindo frente àquele grande desafio, sozinho, um tanto desamparado. Muitos de vocês aqui nesta noite são líderes, e uma das questões que às vezes afeta o líder é a solidão. É quando ele tem que tomar decisões difíceis, lidar com questões complexas, e ele se sente só, ele se sente sozinho. E novamente vejam como Deus compreende e lida com as coisas. Deus vem e diz: você não estará sozinho, eu estarei com você. Da mesma forma como eu estive com Moisés, Deus está dizendo: eu permanecerei com você. Agora, a gente percebe que Josué era um homem muito devoto, muito devotado a Deus. Lá no capítulo 24, é apenas uma das incidências que a gente tem, quando o Josué chama o povo para um novo pacto, uma nova aliança com Deus. Uma renovação do pacto, e você conhece Josué 24:15, quando ele diz para o povo: olha, vocês não podem se afastar de Deus, vocês precisam adorar exclusivamente a Deus. E finalmente ele fala assim: mas se vocês não quiserem fazer isso, eu e a minha casa faremos o quê? Serviremos ao Senhor. Mesmo que vocês não queiram fazer, eu farei. Então observe como esse Josué
tinha um coração muito comprometido com a presença de Deus. E, queridos, a presença de Deus foi, é e será sempre a chave para a nossa vitória. Sempre. Nós podemos nos sentir sozinhos, podemos olhar para a circunstância e dizer o seguinte: olha, não tem jeito não, não tem jeito não. Mas se Deus está presente, tem jeito? Tem jeito sim, claro que tem. Porque a presença de Deus é que fará essa diferença. Num certo momento, quando o povo de Israel estava ainda iniciando a sua caminhada, em Êxodo 33:15, houve aquele incidente grave da desobediência do povo, e então Deus ameaçou retirar a sua presença do meio daquele povo, e aí o Moisés falou para ele assim: olha, Senhor, se o Senhor não for conosco nessa jornada, então não permita que a gente saia daqui, porque sem o Senhor nós não vamos, se o Senhor não estiver presente conosco. Agora, a gente precisa lembrar que a presença de Deus, ela há que ser desejada e buscada, não é alguma coisa automática. Alguns não conseguem fazer uma separação entre aquilo que a gente chama a presença cósmica de Deus. É essa presença que a gente chama de universal. Deus está presente no mundo. E a gente vai dizer assim: não, Deus está presente em todos os lugares da face da terra e de outros planetas, seja tudo que existir, do mundo da criação, Deus está presente. Verdade, porque Deus é soberano sobre tudo isso, Ele criou e é Ele quem sustenta. Mas eu quero falar uma coisa para você: Deus é um Deus pessoal também. Você pode dizer amém para isso? Gente, glória a Deus, isso é maravilhoso. Nós temos um Deus que anda conosco, um Deus que caminha conosco. Nós temos um Deus que nos conhece, Ele é pessoa. Deus não é uma instituição, sendo que Ele conhece o mundo todo, está presente onde essa presença é necessária, mas Ele é também o Deus do aconchego, é o Deus de andar junto, é o Deus que fala conosco, o Deus que tantas vezes traz graça ao nosso coração no momento quando a gente está passando por um aperto, e daí você percebe que há uma presença, há alguma coisa diferente que está acontecendo, há uma sensação nova chegando para você, e isso é Deus, é o Deus pessoal que faz isso, que olha para nós, nas nossas necessidades, se compadece de nós, mostra a sua misericórdia, a sua graça, individualmente para cada um de nós. Isso é uma coisa tremenda. Eu não sei como Deus pode fazer isso, mas Ele pode, porque Ele é Deus. Então nós precisamos, para vencer, buscar a presença de Deus. Você pode dizer que está vivendo na presença de Deus? Está vivendo na presença de Deus? Deus é parte do seu dia a dia, da sua vida natural, normal, em casa, na rua, dirigindo, no trânsito, no engarrafamento, que às vezes aborrece e tudo mais. Deus está presente. É fundamental que Ele esteja presente para você conquistar, para você ser um vencedor e uma vencedora. Terceira condição: para vencer, nós devemos observar a palavra de Deus. A palavra de Deus agora. No versículo 7, há um trecho muito significativo sobre isso, quando o Senhor vai dizer: tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Agora olha só: para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar, versículo 8, as palavras deste livro da lei, de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. E preste atenção novamente: então os seus caminhos serão de prosperidade, e você será bem sucedido. Palavra de Deus, que está nas suas mãos,
está no seu celular, a Bíblia Sagrada. É isso que Deus está falando aqui para Josué. E é interessante as atitudes, 4 atitudes que ele menciona a respeito da palavra de Deus: obedecer, falar, meditar e cumprir. Josué levou isso aqui muito a sério. Quando a gente olha no capítulo 8, verso 32, diz que na presença de todo Israel, ele copiou em pedras a lei que Moisés havia dado. No verso 34, capítulo 8, diz que ele, está falando aqui sobre Josué, leu toda a palavra da lei, e olha, está escrito, sem omitir uma única palavra. Capítulo 23, verso 6, estou falando sobre o livro de Josué. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir o que está escrito nessa lei. Sabe quando ele disse isso? Quando ele estava se despedindo do povo, terminando o seu período de liderança. Façam o esforço para obedecer e cumprir toda a lei. Toda a lei. Queridos, a palavra de Deus tem um lugar central na vida, na liderança de Josué. E você sabe realmente o que é a Bíblia? Um manual para uma vida bem-sucedida. É isso que a Bíblia é. Através da sua palavra, revelação de Deus aos servos do passado, e que tem rompido e vencido os milênios, essa palavra é o manual para a gente ter sucesso na vida. Se a gente observa, se a gente procura adequar nosso comportamento, nossa vida, de fato, aquilo que a palavra de Deus vai dizer para nós. Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Algum tempo atrás, Deus deu a mim e a Ana a oportunidade de construir uma casa que a gente planejava há muitos anos, para esse período da idade mais avançada, não vou dizer velhice não, tá bom? Para receber os netos e tudo mais. Isso aconteceu em 2015, eu acompanhei muito de perto o trabalho de quem estava construindo, e você sabe como é verdade o que eu vou dizer para você agora. O mestre de obras que estava lá, ele frequentemente ia lá na bancada e olhava os projetos. Virava para lá, virava para cá, media alguma coisa, e aí voltava e tocava a obra. Daí ele voltava, olhava o projeto de novo, e ele fez um trabalho excelente. Exatamente como estava no projeto, ele fez. Sabe o que isso diz para nós? O projeto da construção da nossa vida está aqui, ó, é a Bíblia. A gente precisa olhar para a palavra de Deus e ajustar a nossa vida, ajustar a nossa vida. Será que você está guiando a sua vida pela palavra de Deus? Essa pergunta cabe a você. Você está procurando ajustar a sua vida, suas decisões, à palavra de Deus? E agora eu vou para a quarta condição. Para vencer, nós precisamos mostrar dependência de Deus. Porque eu falei ainda há pouco sobre a presença de Deus. A presença de Deus, mas também dependência de Deus. Em todo o trajeto empreendido por esse povo, desde o Egito, Deus sempre estava em ação. Sempre Deus estava em ação. E Deus mostra, por essa palavra aqui de Josué capítulo 1, que Ele não ia parar. Ele continuaria a fazer os sinais, os milagres, aquilo que Ele havia feito no Egito e também ao longo da jornada pelo deserto. E aí você veja só o que está escrito lá no versículo 2. Lá o Senhor fala sobre a terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Versículo 2. Versículo 3, todo lugar em que os pés de vocês tocarem, eu darei. Olha o verbo, darei. E no verso 6, a palavra é assim: você conduzirá este povo para herdar. Gente, o que é herdar? Receber como herança, tá certo? O que um filho faz para receber herança do pai? Trabalha 10 anos,
cumpre uma carga horária diária de 8 horas para poder receber a herança do pai? Não, senhores. É um direito que ele tem, garantido pelas leis. Ele herda, ele recebe como herança. E é exatamente isso que está sendo dito a Josué, aqui nesse versículo de número 6. Você levará o povo para herdar a terra que prometi. Você pode falar, mas pastor, agora você fundiu a minha cabeça porque há uma contradição. Se Deus falou herdar, receber como herança, por que o Israel tinha que conquistar? E todos aqueles povos precisavam ser vencidos? Simplesmente porque Deus não nos dá, na maioria das vezes, as coisas de mão beijada. Sabe o que você quer fazer? Vai dormir, vai descansar, encosta lá naquela rede que eu vou fazer tudo. Normalmente Deus não faz assim. Normalmente Deus usa o nosso esforço. Ele nos dá saúde, nos dá condições. É o que Ele faz aqui. É exatamente o que Ele faz nesse texto. Os homens de Israel precisaram lutar, mas o ator principal em cada uma daquelas batalhas era Deus. Foi Deus quem secou o Jordão, foi Deus quem moveu os muros de Jericó. E é interessante um fato, no capítulo 10, verso 13, quando Josué estava batalhando contra uma coesão, uma junção de 5 reis, queridos, simplesmente o sol parou no meio do céu e ficou parado quase um dia inteiro. Uau! Que loucura, que coisa! E aqui diz o seguinte, nunca tinha havido isso e nunca mais aconteceu isso. Foi um evento único, porque Deus estava se movendo, os soldados estavam ali batalhando, e Deus, que era, como disse, e é o ator principal, Ele simplesmente segurou o sol para que a noite não chegasse e para que Israel, para que o povo triunfasse. E o texto vai dizer que o Senhor Deus lutava por Israel. Verso 9, capítulo 23, diz que um homem apenas, dentre os israelitas, conseguia colocar em fuga 1000 adversários. É uma proporção absurda, mas é o que está dizendo o texto. Um homem vencendo 1000. Em Deuteronômio capítulo 7, no versículo 7, há uma exortação para aquele povo, aquele mesmo povo, antes de entrar na terra, dizendo o seguinte, que vocês não esqueçam aquilo que Deus fez em favor do seu povo. Que vocês não esqueçam, porque alguns podem dizer o seguinte, que Deus se afeiçoou a este povo, escolheu esse povo, porque era um povo numeroso, muito maior do que outros, e aí o escritor diz, não é verdade, era o menor de todos os povos, mas o que Deus fez é pelo seu amor por essa gente. Então, Deus, em tese, foi o responsável por aquela grande conquista da terra. E, queridos, isso é verdade em relação a mim também, em relação a você. O quanto nós precisamos depender de Deus. Depender de Deus. Nós precisamos nos esforçar, nos dedicar, mas temos que reconhecer que se não for pela mão de Deus, nosso esforço será em vão. O nosso trabalho será inútil. A gente não vai conseguir prosperar. A gente não vai conseguir resolver aquelas questões, encontrar solução para aqueles problemas, por mais que a gente lute, porque não há dependência de Deus. Salmo 124, o escritor bíblico diz assim, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, então nós teríamos perecido quando os nossos inimigos nos atacaram, e nós teríamos sido levados como que pela correnteza, se não fora o Senhor quem esteve ao nosso lado. E Jesus dá outro sentido a essas palavras. Em João capítulo 15, verso 5, ele diz, sem mim, vocês não podem fazer nada. Dependência de Deus. Querido irmão, irmã, você é uma pessoa dependente de Deus?
Antes de você empreender alguma coisa, você diz: Deus, eu dependo do Senhor. Eu vou lutar, vou estudar, vou batalhar, vou correr atrás, mas eu sei que é o Senhor quem faz. Eu quero depender do Senhor. Eu dependo do Senhor. Foi isso que aconteceu com Josué nessa história. Então, qual é o desafio que está diante de você nesse tempo? Qual é a terra que precisa ser conquistada? Qual é a luta que você tem pela frente? A história de Josué nos ensina isso, que Deus é o Deus que dá a vitória. É o Deus que dá também condições, estabelece condições para que nós sejamos vitoriosos. E eu quero recapitular isso com você. Primeira condição, estar dentro do plano de Deus. Segunda, andar na presença de Deus. Terceira condição, observar a palavra de Deus. E quarta condição, mostrar dependência de Deus. Mas olha só uma coisa. Nós precisamos tomar atitudes práticas, e aí eu quero voltar para a frase: seja forte e corajoso. No versículo 6, no versículo 9, essa exortação é feita para Josué: seja forte e corajoso. No versículo 6 e 9, no verso 7, somente seja forte e corajoso. No versículo 18, agora é o povo que está prometendo lealdade, capítulo 1, está prometendo lealdade a Josué, e diz assim: Josué, somente seja forte e corajoso. No capítulo 10, verso 25, os soldados do exército de Josué, diz assim: não tenha medo, não desanime, seja forte. Força e coragem são atitudes necessárias para vencer. O que eu estou dizendo é o seguinte: não é menor esforço, não é braços cruzados, porque Deus abençoa o esforço, a ousadia e a determinação. Deus abençoa o esforço, a ousadia e a determinação. E assim a gente termina dizendo: seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa.